Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Vida e Sexo, e tem por título Aversões. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade o verdadeiro laço de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Somos defrontados em todos os departamentos da família humana pelas ocorrências da aversão inata. Pais e filhos, irmãos e parentes outros, não raros, se repelem desde o primeiro contato. Claramente verificáveis os fenômenos da hostilidade entre adultos e crianças, trazidos pelo imperativo do berço, a intimidade do dia a dia. Pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar, e existem filhos que se inimizam com os próprios pais, tão logo senhoreiam o campo mental nos albores da encarnação. Arraigado no labirinto de existências menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros, está presente no quadro familiar em que o ódio acumulado em instância do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. E nessa base de raciocínio, determinada criança terá sofrido essa ou aquela humilhação por parte de pais ou tutores, e se desenvolveu abafando propósitos de esforço com o que intoxicou a si mesmo no curso do tempo. E certos pais haverão sentido inesperada animosidade por esse ou aquele filho recém-nato, alimentando ciúme contra ele, embora sufocando tal sentimento com benéficas atitudes de convenção. Não muito raro, os cadastros policiais registram infanticídios em que os pais e mães aniquilam o corpo daqueles mesmos espíritos aos quais favoreceram com a encarnação na Terra. Indubitavelmente, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Urge entender, porém, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígios de compreensão e de amor, liberando enfermos dessa espécie. No entanto, o estudo da reencarnação é igualmente chamado a funcionar nos alicerces da obra de salvamento. Quantos milhares de existências terminam anualmente no mundo pelos golpes da criminalidade? Claro está que as vítimas não foram arrebatadas para céus ou infernos teológicos. Se compenetradas quanto às leis de amor e perdão que dissipam as algemas do ódio, promovem-se a trabalho digno na espiritualidade, às vezes até mesmo em auxílio aos próprios algozes. Na maioria das circunstâncias, todavia, persistem no caminho daqueles que lhe dilapidaram a vida profunda, transformando-se em perseguidores magoados ou vingativos, ungidos mentalmente aos antigos ofensores, e finalmente reconduzidos pelos princípios kármicos ao renascimento junto deles, a fim de sanarem no clima da convivência os complexos de crueldade que ainda se lhes destile do ser. Quando isso aconteça, o apostolado do reajuste há de iniciar-se nos pais, porquanto despertos para a lógica e para o entendimento, são convocados pela sabedoria da vida ao apaziguamento e à renovação. Observemos, no entanto, que em semelhantes domínios da alma, o apoio da fé religiosa se erguerá em socorro e terapêutica. É indispensável amar e desculpar, compreender e servir tantas vezes quanto se façam necessárias, de modo a que o sofrimento e dissensão desapareçam, a fim de que nas bases da compreensão e da humanidade de hoje, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações por vindouras, a redenção de seus próprios destinos. Emmanuel começa o estudo de hoje trazendo para a gente uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que antecede um texto que é o maior texto do Evangelho e um dos textos mais profundos, que tem como título A Ingratidão dos Filhos. É o capítulo 14, item 9. E esse capítulo ele vem trazer para a gente um capítulo que é difícil da gente compreender, muitas das vezes que acontece aqui na Terra, que são as aversões naturais que acontecem entre pais e filhos, e aversões que muitas das vezes, até como o Emmanuel fala aqui,
resultam em criminalidades, em infanticídios, em processos que fica muito difícil da gente compreender a um primeiro momento se a gente não tiver a luz da doutrina espírita. Mas basta a gente lembrar que na primeira revelação, quando Moisés trouxe para a gente a sentença honrar pai e mãe, a gente estranha essa sentença, porque se ela foi colocada por escrito é porque o povo não praticava. Porque historicamente a gente percebe que o homem só transforma em lei aquele comportamento que ele considera o ideal, mas que não é praticado ainda. Então, até mesmo naquela época, quanto mais próxima da infância do espírito, não se honrava pai e mãe. E até hoje nós estamos em pleno século XXI e a gente observa esses fenômenos desastrosos e tristes que chocam a gente. Emmanuel começa o texto de hoje lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falando para a gente, as pessoas que encarnam na mesma família, muitas das vezes são espíritos simpáticos, mas também pode acontecer que sejam ou espíritos estranhos uns aos outros, ou seja, primeiro contato, ou pode acontecer também espíritos afastados por antipatias anteriores. E é interessante, gente, que o nosso maior aprendizado aqui na Terra é o aprendizado do amor, e um dia a gente para pensar, meu Deus, quanto tempo a gente perde a partir do momento que a gente fica magoado, a gente entra em empreitadas de vingança. A gente vê processos obsessivos, dolorosos, em que o espírito ele acaba ficando ligado àquele que foi o seu malfeitor durante anos, durante às vezes séculos, e muitas das vezes esquecem até mesmo das pessoas que têm afeição, daqueles que amam de verdade. A gente percebe muito nesses processos. A gente teve um caso recente agora que a gente conversando com o espírito, ele falando, tá bom, quanto tempo tem que você não vê seu filho? Você ficou magoado com um outro espírito porque ele fez um mal ao teu filho, mas quanto tempo faz que você não vê seu filho? E ele se assustou com o tempo porque ele estava tão compenetrado no processo de vingança. E a gente vai perceber o seguinte, a conversa que a gente sempre tem com os espíritos. Você não precisa entrar nesse processo de vingança, porque pela lei de causa e efeito, naturalmente, tudo aquilo que o espírito fez, ele vai resgatar naturalmente com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Se tiver a sua ajuda, você vai estar se entregando ao processo doloroso de resgate também através da lei de ação e reação. Então, o caso que eu estou falando aqui, o espírito estava passando por um processo de subjugação, o encarnado, e a gente conversando com o espírito, falando, não precisa ser você a fazer isso. A partir de agora, vai cuidar do teu filho, vai dar uma atenção ao teu filho, e pode ter certeza, no Evangelho vem dizendo, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados, e serão saciados mesmo. Mas a gente não precisa entrar mais nesse processo de vingança quando a gente já tem a luz da doutrina espírita, quando a gente já tem a luz do Evangelho de Jesus acendendo os nossos corações. Então, esses processos de aversões, eles são comuns aqui na Terra e ainda serão comuns até que o nosso planeta tenha regenerado totalmente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que seja um planeta regenerado, que a gente possa estar tendo um acesso ali de estudo ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, por enquanto, ele bota aqui, ó, quantas milhares de existências terminam anualmente no mundo nos golpes da criminalidade. E o que acontece? São espíritos que a gente não conhece, que a gente não tem contato, que cometem os crimes, são. Mas se a gente alimenta ódio, o ódio cria vínculo. Quando eu crio vínculo, eu não tenho liberdade enquanto eu não desfazer esse vínculo, e eu só vou desfazer esse vínculo através dos processos do aprendizado do amor. Só que esse aprendizado do amor é simplesmente o aprendizado de você respeitar aquele espírito na etapa em que ele se encontra. E entender que nada, mas nada mesmo acontece nesse mundo com a gente por acaso. Está acontecendo com a gente é como prova, é como expiação, é para o nosso aprendizado, e a gente vai entender sim, mesmo ainda sendo doloroso, a gente se submeter a alguns processos, a gente vai entender se está acontecendo comigo é porque tem uma razão de estar acontecendo, e a gente precisa simplesmente da submissão a esse processo e procurar aprender também o que esse processo tem para ensinar a gente. Mas jamais ficar criando vínculos com espíritos que daqui a pouco só vai conseguir resolver essa animosidade
no laço de família? Vai ter que ser pai e filho para resolver? Fica aí a reflexão que Emmanuel traz para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.